Olá, família Conexão Três Pontas, mais uma vez, bem-vindos. Segundou, em horário nobre, mais ou menos, 8h30, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Jornalista Roger Campos para mais uma edição do seu Podcafé Podcast para você e para você também, para todo mundo que está acompanhando, onde estiver o Podcafé Podcast. E a gente começa mais uma edição te lembrando, se inscreva no nosso canal no YouTube, Podcafé_podcast. Ative os sininhos para que você possa receber as nossas notificações e ficar por dentro de tudo que está rolando no universo do Podcafé Podcast. Hoje, mais uma vez, um convidado super especial, um dos médicos mais queridos e renomados de Três Pontas, Dr. Eduardo Camargo, ele que realmente faz um trabalho como clínico, como cirurgião geral, e se destacou muito durante a pandemia que a gente atravessou aqui em Três Pontas, como diretor na Santa Casa. Aliás, ali era um quarteto que eu me recordo bem, que realmente deixou a marca de bons serviços, belos serviços prestados. Nós vamos falar sobre muitos assuntos importantes para que você acompanhe em casa. Doutor Eduardo, primeiro, muito obrigado, um imenso prazer te receber aqui no Podcafé. Eu que agradeço, Roger, e boa noite a você, a todos que estão assistindo o Podcafé. Podcafé, por falar em Podcafé, gosta de café? Gosto, nem tanto quanto a minha esposa, mas aprendi a gostar depois que eu vim pra cá. Com açúcar ou sem? Sem açúcar. Pois é, cara, eu passo vergonha e eu tomo café com açúcar e com adoçante. Falam pra mim, cara, você tá estragando o café, é a mesma coisa que pizza com ketchup. Foi a primeira coisa que aconteceu aqui comigo. Te corrigiram. Te corrigiram. Logo que eu cheguei aqui, eu estava trabalhando para o Dr. Gilberto Mendes, na Medicina do Trabalho, fui na fazenda do Eduardo Nogueira, Eduardinho, né? E o Elin me apresentou para ele tudo, aí ele falou, não, vem cá para você experimentar um dos cafés nossos, tudo. E a hora que ele passou o café, que ele foi me servir, eu fui pedir o açúcar. Ele virou e falou, pelo amor de Deus, não faz isso, vai estragar o café. Aliás, deixa eu mandar um abraço para toda a equipe da REC Live. Gente, tem muita coisa bacana vindo nos estúdios da REC Live, um trabalho 100% profissional e uma parceria agora com o Podcafé Podcast para que você tenha mais qualidade, mais profissionalismo no nosso trabalho. Doutor Eduardo, como surgiu a medicina na sua vida? Já era uma coisa de família ou brotou por algum motivo específico? Não, na família não tinha médicos, apesar que o meu pai era ótico, né? Então, a minha vida, a minha infância, eu cresci dentro de uma ótica. Então, eu tinha contato com o sócio dele, que era oftalmologista, o Dr. Aldo, até colega de turma do Dr. Gilberto Mendes. Mas era o contato que eu tinha, mas não era isso que me atraía. Eu sempre gostei mais de biologia. Foi a matéria durante o ensino que sempre eu destaquei um pouco mais e sempre tive mais interesse. E depois, quando eu comecei a ficar na adolescência, que aí você já começa a chegar perto de colegial, isso daí, aí eu fui tendendo à medicina. E por que a especialização em cirurgia geral? Isso daí teve... No começo, quando eu comecei a faculdade, a anatomia me fez atrair muito a parte de cirurgia, né? Você poder dissecar, ver o corpo humano mesmo, ali despertou muito essa parte. E depois, durante a faculdade, uma parte que me interessou muito foi a cardiologia. E praticamente os 4 últimos anos de faculdade eu acompanhei um cardiologista. Mas no final fui tendo contato com o pessoal da cirurgia da Santa Casa de Itajubá. E ali, na época, até pensei em cirurgia cardíaca, mas a cirurgia geral eu vi que a princípio seria a melhor opção. Itajubá é um grande centro, né? Eu conheço a medicina de lá, o Hospital Escola de Itajubá, já fiz cirurgia renal lá no Hospital Escola, fantástico. Lá também foi uma base? Lá você passou um tempo também? Não, quem mais me influiu na minha formação foi a Santa Casa, porque esse cardiologista trabalhava lá. Então, quando eu saía ou da faculdade ou do hospital, eu passava na Santa Casa para passar visita,
Aí tinha os dias que a gente encontrava para discutir os casos, para ele ir aprendendo, ou outros lugares que ele estava, eu acompanhava ele. Mas nessa parte a Santa Casa foi mais importante na formação do que o Hospital Escola. Perfeito. Gente, doutor Eduardo, a gente falou sobre a questão da pandemia e a presença do doutor Eduardo aqui, por vários motivos, também tem muito a ver com a questão da pandemia, inclusive tendo notícias, né, recentes, doutor Eduardo, de que já foi descoberto um novo coronavírus e que seria de uma gravidade considerável e que ainda estaria recluso na China, mas que as autoridades internacionais e a OMS, a Organização Internacional de Saúde, já estaria em alerta vermelho, temendo uma nova pandemia de coronavírus. Antes da gente falar do que a gente passou no Brasil, no mundo e aqui em Três Pontas, acredita nisso? Acredita que haja realmente potencial para vivermos tudo aquilo novamente? Olha, esses vírus, eles sempre vão mutar, da natureza deles, eles sempre mudam. Ele até, então, mudou essas cepas e tudo, a gravidade das doenças que ela estava causando mudou muito, virou realmente o equivalente a como se fosse um resfriado comum, tendo os cuidados das pessoas que são suscetíveis a isso. Eu, nessa parte, até não tenho me atentado tanto mais, mas eu vi alguma reportagem falando desse vírus específico, mas, sinceramente, agora eu não sei o potencial dele de causar uma nova pandemia igual causou da outra vez. Mas como médico acredita que possa vir de novo? Se não for esse vírus, outros ou outra doença podem causar pandemias. O nosso mundo hoje se conectou de uma maneira que não era conectado há séculos atrás. Sim. Né? Então, isso facilita a movimentação desses vírus. E, normalmente, doutor Eduardo, na medicina, se falando de uma mesma doença, embora com mutação, normalmente, a primeira leva, a gente pode considerar que ela seja mais grave, entre aspas, a matriz seja mais grave do que as filiais que venham depois? Isso aí depende muito, Roger, porque muitos vírus a gente nem vai ficar sabendo que eles não vão conseguir desenvolver, né? E só vão ser notados a partir do momento que alguma cepa realmente faça igual o coronavírus, que tenha um potencial de transmissão maior e com uma gravidade de causar uma doença, de causar um distúrbio no organismo grande. Caso contrário, contatos de outros vírus, a gente não vai nem vírus ou outros agentes patológicos, a gente não vai nem ficar sabendo, porque não vão se tornar importantes. Ou seja, não é momento de... Até porque recebi hoje, não sei se alguém aí que está acompanhando o programa recebeu, mandaram para mim um áudio, e aí as pessoas querem sempre vincular a alguma agência de saúde, enfim, uma voz feminina, tal, bem impostada, falando, olha, já está no mundo inteiro, as autoridades estão escondendo, prepare estoque de álcool em gel, de máscara, de luva, de não sei o quê. Inclusive, vão colocar a vacina da Covid dentro da vacina de gripe, porque muitas pessoas estão se negando, então vão fazer isso de forma camuflada. Quer dizer, já está começando, e não dá para entender o real motivo disso, muita especulação em torno do tema e não é hora da gente criar esse pânico na sociedade, né, doutor? Isso daí foi muito bem visto, foi a primeira epidemia desse nível com transmissão de informação quase que em tempo real. Né? E isso daí a gente viu como ele se espalhou. Não tem muito como esconder. Ele apareceu na China, apareceu na Europa, apareceu em outros países, até chegar no Brasil, Estados Unidos. E ali você não tem como. Na hora que quando ela chegou aqui no Brasil, chegou em Três Pontas, como que você vai esconder algo que estava acontecendo de maneira a olhos vistos? Se tivesse um vírus espalhado a nível mundial, como foi falado,
com um potencial patológico igual aquele vírus, a gente já estaria vendo. Perfeito. Nada de pânico. Então, do coronavírus, a gente pega infecções com ele ainda com o de rotina. Só que sem sinais de alarme de maior gravidade, conduzindo como os quadros de resfriado comum e o paciente vai melhorar. E a gente não tem visto os quadros respiratórios da Covid, da pandemia mais. Para você que chega agora, estamos conversando, tem uma aguinha aí, viu, doutor? Tá. Estamos conversando com o doutor Eduardo Vasconcelos Camargo, médico clínico geral, um dos mais queridos e respeitados aqui de Três Pontas e da região, também cirurgião geral, ele que fala com a gente sobre temas bastante importantes e que são do seu interesse. Voltando ainda um pouco nessa época da pandemia que realmente mudou a história da humanidade. E, curiosamente, doutor Eduardo, nos fez acreditar que a humanidade estaria bem melhor, bem mais evoluída depois da pandemia, né? Que os seres humanos estariam melhores, mais voltados para a empatia, para o amor, para a solidariedade, para todo esse tipo de situação, e parece que alguma coisa deu errado. E a gente ainda não está conseguindo enxergar essa evolução, e sim involução por parte da sociedade. Eu lembro... Eu falei no começo, na abertura, sobre aqueles que eu chamei de quarteto fantástico da Santa Casa. Doutor Eduardo, doutor Lucas Herbest, Lucão, grande abraço do teu tamanho, um cara maravilhoso, um cara fantástico que Três Pontas também ama. Doutor Cláudio, super cirurgião, e também doutor Giovanni Barros, outro gigante da medicina, também estará aqui com a gente no Podcafé Podcast, fizeram realmente um trabalho fantástico. Olhando do prisma do médico, quando explodiu no epicentro da pandemia, todos aqueles casos, faltando leito no pronto-socorro, faltando leito na Santa Casa, aquela correria toda. Apesar de toda a experiência médica, claro que não havia experiência de uma pandemia desse porte, te assustou como médico? É algo realmente inimaginável, que foge muito de um padrão? É muito diferente quando você estuda as epidemias antigas, igual a peste negra varreu 2/3 da Europa na Idade Média. Sim. Né? Então, e fora a gripe espanhola, outros casos que a gente viu. Uma coisa é você estudar, ver no conforto de casa, no conforto do livro... O ebola, que está aí ainda. Sim. Só que ele é tão agressivo que ele não consegue propagar. Mata muito rápido. Né? Então, e a outra coisa é a hora que você está passando pela situação. Aí mudam as coisas que você tem ali, você tem que tomar decisões. Ver, seguir as normas. Né? Então, é diferente você, porque assim, vendo... como fala? A teoria a gente já sabia, a gente já tinha visto casos anteriores, estudado isso. Outra coisa é a hora que você está no olho do furacão. Sim. Né? Como que você vai passar por aquilo? Né? Mas aí é onde você tem que ter o pensamento técnico do que é possível, do que não é possível e ir seguindo o dia a dia. Não tem como. Eu imagino que seja como estar no meio realmente de uma guerra. Uma coisa é você estar preparado, treinado, estudado, e a outra coisa é a hora que os tiros estão passando lá do seu ouvido. Era exatamente isso que eu ia te perguntar e faço a pergunta. A sensação é realmente de um clima de guerra, ou seja, do inesperado a cada segundo? Foi complicado porque você sabia que pacientes precisando de leito, mas em compensação leitos ocupados, o que você faz? Medicamentos que estavam se discutindo ainda se eram viáveis, se não eram viáveis, se eram eficazes ou não. Tentar arrumar leitos ali, ver o que você podia fazer dentro de certas normas, também fazer de qualquer jeito, só vai piorar a situação, isso também foi visto. Abrir leitos de qualquer maneira, a qualquer custo, os índices de óbito desses lugares foram muito mais altos dos lugares que fizeram o que podiam, né?
Você tentar decidir quem vive ou quem morre não é uma sensação muito agradável. Que sensação, que sentimento que o doutor Eduardo tem em relação a tudo que viveu no olho do furacão da pandemia, revisitando esses momentos? Ali são todos os sentimentos, que ali são os momentos de impotência, do que você não chega nos limites, que você não tem mais o que fazer, você só pode assistir. Os momentos que você vê os pacientes que realmente melhoraram. Então, ali você vê o sucesso do trabalho. É um misto que não tem... É difícil a descrição disso daí. Medo também? Ali, assim... Eu me encarei que ali como um soldado. Só que, no caso, eu era um médico. Era o meu papel. E o que tiver que acontecer, de certa maneira, vai acontecer. Você tem certas precauções que você pode tomar. A partir dali, para mim, é o caminho de Deus. Se Ele me permitiu chegar até aqui agora, era porque a terra está cheia, senão... E também tinha um outro aspecto de uma outra dificuldade, doutor Eduardo, além de entrar ali, por exemplo, na faixa de Gaza, dentro do hospital, vendo tudo aquilo ali acontecendo. E também depois voltar para casa e ter que ter o distanciamento da família. Era uma outra guerra, pelo menos psicológica, de não poder ter o convívio, de saber que poderia colocar a família em risco? Olha, sinceramente, eu como médico eu não tinha essa preocupação. Por quê? Porque se eu ia ter que ter contato com meus filhos, E teve com normalmente? minha família. Os poucos momentos que eu tive contato com meu pai e com a minha mãe, porque independente, o isolamento não foi para isso na minha cabeça desde o começo. Eu não tinha que esse isolamento ia trazer algum benefício de proteger alguém. As pessoas contaminaram com Covid de qualquer maneira. Independente de isolamento. Quem ficou isolado também contaminou da mesma maneira. Né? Meu pai com a minha mãe, as orientações que eu tinha, falaram, faz o que vocês têm que fazer. Hoje é para usar máscara, álcool gel, tudo. E vai ser o que Deus quiser, não tem jeito. Eles pegaram também. E, infelizmente, muitos colegas médicos, né, acabaram perdendo a vida, enfermeiros, profissionais de saúde. Infelizmente, numa epidemia, pessoas vão falecer. Não tem jeito. Se você aumenta o número de doentes, ela tem a taxa de mortalidade dela, como qualquer doença. Então, e hoje estudos estão comprovando, mostrando que não teve benefício disso. Doutor Eduardo, e o pós-pandemia? Passando por essa pandemia, como a gente passou praticamente 3 anos e pouco de pandemia, acreditava-se no começo, eu lembro de um ex-ministro da Saúde falando que não, deve durar no máximo 6 meses, não passará de 6 meses, e aí a coisa foi tomando uma proporção inimaginável. A medicina mudou depois dos efeitos da pandemia? O doutor Eduardo mudou a sua forma de encarar a medicina, tanto como clínico geral, como cirurgião geral? O fato de lidar com o ser humano mudou alguma coisa? A medicina evoluiu depois da pandemia? Sim, a parte de Covid, essa parte infecciosa, não é tanto a minha área, a minha especialidade maior é cirurgia geral, né? E um tempo depois da pandemia, a gente acabou tomando mais à frente, que na época eu era diretor clínico do hospital, então muita coisa ali a gente foi vendo por conta dessas responsabilidades, tudo ali, de ajudar, né? Mas depois que a pandemia regrediu, que voltou, assim, a minha parte não mudou muito, porque eu sempre fui de estudar, de ver novas técnicas, novos procedimentos, e dentro disso, o que pode ser trazido à nossa realidade, né? Eu sempre continuei vendo ou tratando as pessoas da maneira que eu acho que foi o que eu aprendi dentro da medicina, de tentar ajudar
dentro do possível do que eu posso. Porque a gente é um ser humano, a gente tem limites do que pode e que não pode fazer, né? Mas sempre tentando fazer o bem para o paciente ali. Doutor Eduardo, como disse, foi diretor clínico da Santa Casa de Misericórdia do Hospital São Francisco de Assis aqui em Três Pontas. Já é médico há muito tempo, então tem um know-how, um conhecimento, uma vivência bastante grande. O que a gente pode falar da saúde em Três Pontas em comparação com municípios do mesmo porte? É claro que não dá para a gente comparar, por exemplo, Três Pontas com São Paulo, por exemplo, que tem um Albert Einstein da vida, enfim, que tem beneficência portuguesa, que tem tantos hospitais de referência global. É uma cidade que está estruturada para realmente atender a população como deve, e aí não tem nenhum cunho político nessa questão, não. Apenas a questão clínica mesmo, a questão médica, de corpo clínico, disso tudo. Olha, do que eu vejo, do que eu percebo, trabalhando, atuando como médico dentro do hospital, dentro dos postos de saúde, né, de consultório e de hospitais, eu creio que a gente esteja numa situação muito boa. Da minha parte, da cirurgia geral, tudo que a gente pode fazer para o paciente ali, a gente faz. Os casos que a gente tem condição de resolver aqui, a gente resolve, né? Quando a gente precisa, às vezes, de recursos que estão além do que a cidade pode oferecer, que às vezes a gente passa por algumas dificuldades, principalmente quando é da parte pública, que essas transferências são mais complicadas, né? Mais burocráticas, mais né? burocráticas. Às vezes demanda mais tempo, tudo, mas até porque até as nossas referências que a gente tem por perto, Varginha, igual com relação à parte oncológica, eu não vejo atrasos, demoras com esses pacientes. Parte cardíaca tem se resolvido dentro de prazos adequados. Eu creio que a gente esteja numa boa situação. Até porque, assim, igual como eu falei, desde que eu vim para cá, o intuito meu sempre foi de crescer junto com a cidade, de fazer o que eu posso por ela. Então, igual eu posso falar muito da minha parte, assim, que sempre que a gente se depara com situações mais complicadas, mas que é dentro da cirurgia, que a gente pode resolver aqui, a gente tenta sempre fazer da melhor maneira possível. Doutor Eduardo, algumas informações importantes aqui, alguns dados. Em 2024, o Sistema Único de Saúde, o SUS, que, aliás, não sei se acredito que pouca gente tenha essa informação, o Sistema Único Público de Saúde, da forma como é o SUS, é praticamente um ineditismo. Só se tem no Brasil. Pouquíssimos países do mundo têm algo semelhante, próximo. O sistema de saúde, o SUS, realizou no ano passado 13.663.782 cirurgias eletivas, o maior número da história. É um número para se comemorar ou é um número para lamentar? Não, é um número para comemorar. Como você falou, um dos... Realmente, se não for o único, pouquíssimos países têm um subsídio da saúde pública como o Brasil tem. Lógico que a gente vê, assim, poderia ser melhor do que poderia. Temos falhas sim também. Mas, igual eu falo, do que a gente vê, do que eu posso sentir dele, é um sistema bom. Realmente, quando a gente necessita de recursos que são mais de ponta, recursos mais caros, esses a gente às vezes rala um pouquinho para conseguir. Mas dentro do que eu vejo aqui em Três Pontas, a gente tem feito uma boa saúde aos nossos cidadãos. E, no geral, com relação à nação, ele faz um bom trabalho. Só que aí a parte política entra nisso daí e a gente sabe que tem grandes melhorias que poderiam trazer mais benefícios ainda. Né? Certo, perfeito. O próprio subsídio de hospital, parte médica, tudo é complicada porque ela não... Hoje, se interna um paciente pelo SUS, ele não se paga. Ele gera um déficit para o hospital.
Então, que é o grande problema do hospital de sempre estar necessitando de ajudas externas. Ele não consegue andar com as próprias pernas. Justamente porque o custo do paciente é muito alto. É muito alto. Então, esse é o grande problema. O sistema não se subsidia. E uma outra questão também, falando desse universo do SUS, doutor Eduardo. Aliás, eu escuto isso desde quando eu era molequinho lá em São Paulo e nem se falava no termo SUS, se falava em INAMPS e INPS vinculado ao INAMPS. A questão dos honorários, do que é pago ao médico pelo SUS é um tapa na cara da medicina, né? É uma tabela que não sofre reajustes há, pelo menos que eu me lembre, 20 anos. Caramba! Mais ou menos, o que ganha um médico hoje pelo SUS por uma cirurgia? Existe mais ou menos aí dá para precificar, para a gente orientar? Mais ou menos, uma média, eu acho que não chega a R$100 bruto uma cirurgia. Isso porque tem cirurgia que paga bem menos. Cara, um médico salvando uma vida numa cirurgia ali, fundamental, o médico não recebe nem R$100, cara. Dependendo, tem cirurgia que você recebe um pouco mais do que isso, tem cirurgias que pagam menos que isso. Né? E há solução para isso? A solução seria vontade política, investimento nessa área? Olha, teria que haver uma reformulação disso tudo. Como eu falei, o problema é que no cenário político atual, sinceramente, eu não vejo soluções. Essa briga, essa luta já vem há muito tempo. Né? Igual, não tem reajustes de tabela há praticamente 20 anos. Então, fica um negócio complicado de você falar em soluções, porque em 20 anos ninguém vem discutindo isso. Aí vem colocando tapa-buracos para ajustar isso aí. Tanto que teve tempo aí que a gente quase fechou a Santa Casa porque não tinha ninguém para trabalhar. Justamente por conta dessa tabela. Os plantões não estavam sendo pagos. Né? Ali eu lembro, a clínica médica com um quadro de 2 plantonistas, pediatria faltando, GO, ninguém queria pegar plantão. O que é GO? A ginecologia e obstetrícia. Sim. Né? A maternidade. Sim. Né? Porque chegou num ponto que a gente ficou 7 pagamentos atrasados. Caraca. Né? Então, aí depois disso, foi uma batalha da cidade para resolver essa parte. Né? Diego Andrade, Caixa, vira e mexe, outros deputados colocam emendas na saúde daqui de Três Pontos, na Santa Casa, que é o que salva ela. Mas isso não tem nenhum peso, nenhuma alteração em relação aos honorários, à tabela do SUS para os médicos. O que seria o SUS não mudou em nada. Entendi. E onde fica nessa história toda, por exemplo, a medicina tem um dos órgãos, pelo menos para quem olha de fora, mais fortes, mais organizados, que é o Conselho de Medicina. Tem os conselhos regionais, tem um conselho estadual, tem um conselho nacional de medicina. Não há uma defesa, uma briga por isso, para que se pague pelo menos algo que não seja tão imoral e indecente? O Conselho de Medicina, na verdade, ele é um órgão de fiscalização. Sim. Ele é mais da parte de fiscalização, da parte ética médica. Ele não entra de maneira contundente nesses assuntos em termos de pagamento. E aí não há nenhum sindicato em defesa da classe? Aí tem um sindicato dos médicos, que é outro órgão, que esse luta pelos direitos com relação à parte trabalhista do sistema, né? Mas também tem seus limites, porque como que ele vai alterar as leis, que não é ele que tem o poder de caneta, né? Mas é uma coisa que dá para melhorar, a princípio tem que se reestruturar isso daí dessa maneira, né? Porque aí a gente fica
nessa disputa. Resolveria de muito coisas. essa questão que é muito comum de a gente ver. Em tal cidade, no hospital tal, tá faltando médico. Muito possivelmente resolveria a maioria desses problemas, né, doutor Eduardo? Seria muito provável, né? Porque hoje é dificilmente, igual se for fazer só cirurgia pelo SUS, você não se sustenta. Sim. Né? Os cursos de atualização, anuidades das entidades, eu tenho que pagar CRM, Colégio Brasileiro de Cirurgiões, medicina intensiva e outros. Isso é caro, não é barato. Fora todos congressos. Sim, e todos os anos de faculdade, pô. E qualquer curso que você vai fazer hoje em termos de medicina é um custo alto, né? Então, você viver simplesmente do SUS, ele não vai não tem como você ter uma carreira só dedicada a isso. Perfeito. Né? Gente, a gente está aqui no Podcafé Podcast conversando com o Dr. Eduardo sobre vários assuntos, claro, nesse universo da saúde. Para você que está chegando agora, não esqueça de se inscrever no canal, do nosso canal no YouTube, Podcafé _podcast. Não esqueça de se inscrever e de ativar o sininho ali para você receber as notificações e ficar por dentro de tudo que está orbitando no universo do Podcafé Podcast. Alguns dados ainda interessantes em relação à saúde, doutor Eduardo, que é cirurgião. O Programa Nacional de Redução de Filas foi responsável por mais de 5,3 milhões de cirurgias eletivas em 2024. Cirurgias eletivas, para quem ainda não sabe, doutor Eduardo, são as cirurgias pré-agendadas que não são nem de emergência nem de urgência, é isso mesmo? Isso, são os casos que a gente chama de eletivo, em que o paciente tem um problema, tem uma patologia, mas você vai fazer o planejamento para resolver ela. Ela não causa risco imediato de vida do paciente. Perfeito. Outro dado interessante aqui, embora não seja a especialidade do Dr. Eduardo, mas, claro, ele tem o verbo bastante desenvolvido no sentido de explanar e de falar sobre todos os assuntos ligados à medicina, com muito conhecimento, com opinião também. Em 2020, foram mais de 1,9 milhão de intervenções estéticas no Brasil, sendo que 67,7% são referentes a cirurgias plásticas. O Brasil é campeão mundial de cirurgia plástica, passou os Estados Unidos. A busca, muitas vezes, pelo corpo perfeito, pela estética e não pela saúde, coloca a medicina, especificamente a questão da cirurgia plástica, numa corda bamba, né, doutor Eduardo? Sim, como você falou, não é bem minha área, eu não presto muita atenção na cirurgia plástica, mas e como o Brasil tem se destacado nisso daí, sim, e é uma grandes área profissionais que gera renda, sim, tem muito dinheiro envolvido nisso, às vezes entram pessoas querendo pegar esse quinhão da cirurgia plástica aí que não estão preparadas. E isso põe em risco o paciente, né? A gente tem visto casos de complicações de procedimentos estéticos feitos por profissionais que não estão habilitados ou não deveria ser da prática deles, né? Doutor Eduardo, especificamente com relação à cirurgia geral, que é o seu principal trabalho, é o que você realmente gosta de fazer, a gente estava conversando aqui sobre alguns casos em específico. Claro que a gente não vai questionar e muito menos revelar a identidade de paciente, não é esse o objetivo. Mas você estava me contando e me causou espanto. Eu queria que você comentasse sobre uma cirurgia que foi feita aqui em Três Pontas de uma mulher que recebeu uma facada no coração e sobreviveu, é isso mesmo? Sim, foi no começo até, mas também foi sorte, porque o Dr. Marco Antônio Rettori estava na Santa Casa junto e conseguimos resolver esse caso. Que é onde, assim, a cirurgia geral a gente aprende um pouco de tudo. Eu não faço cirurgia do coração, mas num caso desse daí, você vai fazer o que pode, e no caso do Dr. Marco Antônio tinha até mais experiência com isso para poder ajudar a resolver o caso da paciente, mas são os casos extremos, né? Aí é a diferença da cirurgia geral, a gente aprende um pouco de tudo,
para tentar tirar o paciente daquele risco imediato de vida. Às vezes, depois, ele pode até precisar de um especialista em alguma área, que aí a gente pode não conseguir resolver, mas o maior intuito nosso é de tirar o paciente do risco imediato. Mas a maior parte dos grandes traumas, tudo, são da parte do abdômen, que é a parte que a gente mais trabalha, né? Estou muito curioso em relação a esse caso. Certamente é uma história que eu não vou esquecer nunca mais. Dentro da ética, médica, o que pudesse ser falado, o que foi feito para salvar a vida dessa pessoa? Cara, uma facada no coração, como assim? Não, sim, foi, como eu falei, como ela deu sorte da gente estar ali, o Dr. Marco Antônio também, e a gente sabe o que tinha que fazer. Né? Ali, a faca foi só tirada dentro do centro cirúrgico, a hora que o peito já estava aberto, suturado o coração e rezamos para dar certo. E o paciente acabou sobrevivendo. Mas é um caso que você, como profissional, vivendo ali as batalhas do dia a dia, do corre-corre de uma saúde pública, de um hospital, enfim, da medicina de uma forma geral, é um caso que já vai vestindo o jaleco ali, a luva, tal, pensando, a probabilidade de não dar certo é 99%? A probabilidade de dar errado um caso desse, você não ter, do paciente não sobreviver, é extremamente alta. Né? Porque, primeiro, que não foi no melhor dos lugares. A gente não tem um preparo para uma cirurgia cardíaca aqui. Né? Mas, igual eu falei, aí a gente faz tudo que a gente tem ao nosso alcance, tentando fazer da melhor maneira possível. Além desse caso... Mas a chance de dar errado era altíssima. Fico imaginando isso. E era uma mulher nova? Não, mais ou menos. Meia idade. Meia idade, 30, 40 anos, por aí, um pouco mais. Cara, que coisa boa que essa mulher se recuperou, hein? Se estiver acompanhando o programa aí, você que sofreu aí com o coração, não por um amor perdido, mas por uma situação dramática, inimaginável, se estiver acompanhando o programa aí, entra em contato comigo para a gente poder fazer uma matéria, para a gente fazer uma reportagem. Cara, eu quero te conhecer. Mulher que tomou a facada no coração e que, graças a Deus e ao trabalho do Dr. Eduardo e do Marcos Rettori, conseguiu reverter. Mas tudo também graças à mão de Deus e à vontade divina, senão nada disso é possível. Dr. Eduardo, aproveitando, muitas pessoas acham que o médico ele é cético, que o médico não acredita em força divina, não acredita em Deus, acredita na força da medicina especificamente. Dr. Eduardo tem o seu lado de fé? Acredita em força sobrenatural? Acredita em Deus? Eu sou católico, fui criado em família católica, sempre acreditei em Deus, e quanto mais eu estudo medicina, mais Deus tem que existir. Sensacional. Né? Não tem como não existir. E estudando, vendo não só a medicina, tenho tido a oportunidade de conversar com um colega meu que foi da infância. Na verdade, foi até mais amigo do meu irmão, que estudava junto com ele, mas a gente começou... que aí a gente acabava conversando de vez em quando, que está em Itajubá de novo, que chama Alex Arcanjo. E ele tem despontado, me feito estudar um pouco mais de filosofia, além do que eu já tinha estudado. E quanto mais você estuda isso também, mais você acredita em Deus. Não tem como não acreditar. Eu também acredito, até porque um dos apóstolos dele, São Lucas, era da área, era médico, praticava medicina e enfim, desde a época dele. Então, a gente sabe da importância da medicina aliada com a questão da fé. Top 5 das cirurgias mais realizadas no Brasil do que a gente abordou, só para você ver como é que o Brasil está em relação à cirurgia plástica, que não é a vertente do Dr. Eduardo, mas em nível de curiosidade, olha só isso, gente, lipoaspiração, 231.604 no ano passado, o implante de silicone, 211.287. O Brasil é um país de peito de respeito. Abdominoplastia, 154.663.000. E,
Cara, olha isso. Gluteoplastia, 115.531. Vamos continuar aqui com a nossa pauta falando sobre medicina para a gente partir para o nosso cara a cara. Fala um pouco do trabalho do Dr. Eduardo hoje em consultório. Dr. Giovanni também chegando para poder novamente fazer uma parceria com o Dr. Eduardo lá no consultório. Enfim, como é que é o dia a dia hoje do Dr. Eduardo? E quais são, Dr. Eduardo, os casos mais comuns, mais corriqueiros que chegam em consultório? A parte que eu mais gosto realmente é a cirurgia geral. Eu não me arrependo em momento nenhum de ter feito. As cirurgias de urgência, apesar que são as que a gente tem mais complicações pela natureza delas, mas traz grande satisfação também quando a gente sabe que tenta fazer o melhor do que a gente pode com tudo, e você vê os pacientes que saem, depois se encontra. Hoje eu acabo às vezes encontrando pacientes que eram crianças quando eu cheguei aqui, que operou, que está tudo adulto agora. E às vezes me cumprimenta, eu falo, mas não, você já me operou, mas faz tempo então, né? Eu falo, não, doutor, eu tinha 7 anos, 5 anos. Eu falo, aí não tem jeito da gente lembrar de todo mundo. Reconhecer. Mas é muito bom isso daí. Das cirurgias eletivas também é satisfatório, porque pessoas que às vezes estão tendo problemas, como eu falei, às vezes não põem em risco imediato, mas estão tendo limitações das atividades diárias, vão ter problemas no futuro, e que a gente pode resolver, né? As cirurgias que a gente mais opera são parte de vesícula, hérnia, da parte da urgência, o que a gente mais opera é apendicite, né? E o cirurgião geral acaba mexendo muito com a parte de intestino, né? Hoje a gente já não opera tanto estômago como operava há anos atrás, mas poucos casos que a gente opera. Hoje a cirurgia de estômago é mais prescindível para a parte de câncer, porque infelizmente está crescendo muito, né, doutor Eduardo? Bastante. Porque as medicações mudaram muito o tratamento de gastrite, úlcera, refluxo. Então hoje nessas cirurgias caíram bastante as indicações delas, né? Fora as cirurgias superficiais, que são de pinta, lesões de pele, unha encravada também é uma que a gente acaba fazendo bastante, traz muito sofrimento para o paciente. Sim. Também, quem tem, né? Sim. Então, essas cirurgias são os carros-chefes nossos, né? Você falou de cirurgia de retirada da vesícula. Minha tia fez também. Explica para a gente se de fato a pessoa que retira, e a gente observa que cada vez mais as pessoas estão tendo que fazer esse procedimento, se tem uma qualidade de vida muito prejudicada no tocante a não poder fazer tal coisas ou algumas limitações? Existe isso? Não é comum trazer limitações à cirurgia da vesícula, tá? Ela é um órgão que participa muito da digestão de gorduras. O fígado produz a bile e a função da vesícula é concentrar essa bile, e ela é um detergente praticamente. Que a função dela é de emulsificar a gordura que a gente ingere para ela poder ser absorvida. Então, nessa constituição da bile, muitas vezes ela cristaliza e forma os cálculos, que são as pedras, né? Às vezes o pessoal confunde muito com a pedra do rim. Não me fala de pedra de rim. Que são mas são coisas diferentes. Na vesícula, eu quero que ela não saia da vesícula. No rim, os tratamentos todos são para tirar ela ali, mas preservar o rim. No meu caso, detectado pedra no rim, a gente acaba orientando a cirurgia, porque uma hora ela vai começar a dar problemas, vai dar sintomas que são... Na vesícula. A vesícula. Confundem com o estômago, má digestão, né? Então, esse cálculo, se ele tentar sair da vesícula, ele traz outros problemas e muda a abordagem cirúrgica, o próprio tratamento muda disso daí, né? Então, a gente tenta orientar o paciente a operar antes dele vir a ter problemas. Mas aí tirando a vesícula, certamente a pessoa toma um medicamento para o final da vida que faria a função ou que faz a função? Não, ela nem toma medicamento. Não? Não. Ela praticamente, a grande maioria dos pacientes não ficam com limitações na qualidade de vida.
Às vezes, se ingerir gordura em excesso, pode ter um pouco de diarreia. Mas não é comum o paciente ficar com limitações. Às vezes, alguns pacientes tendem a ter o intestino um pouco mais solto por conta disso. Aí a gente vai ver se há necessidade de algum medicamento para ajudar nisso. Mas a grande maioria dos pacientes não usa medicamento depois. Tá certo. Gente, nós estamos chegando no final do nosso programa, do nosso Podcafé Podcast, altamente informativo, um bate-papo muito bacana com um dos médicos mais queridos aqui de Três Pontas, doutor Eduardo Camargo Vasconcelos. Vasconcelos Camargo, eu sempre confundo a ordem. É Vasconcelos Camargo. É, Vasconcelos Camargo. Vamos para o nosso cara a cara? Vamos falar de vários assuntos para a gente poder fechar o programa de hoje. O amor pela medicina é maior do que o amor pelo Palmeiras? É maior. Ficou na dúvida? Não, eu gosto de futebol, mas não sou fanático. Eu gosto mais de, às vezes, encher o saco do pessoal quando a gente ganha, tudo, mas não... Faz muito tempo. Depois que eu comecei a fazer judô, eu perdi muito a parte de futebol. Eu sou palmeirense, gosto, tudo, mas não é o que mais me atrai. O uniforme verde, a camisa verde é só uma coincidência. A camisa verde foi uma coincidência. Doutor Eduardo gosta de um bom vinho ou prefere um chopp? Olha, para falar a verdade, eu não sou fã de bebida alcoólica. Eu tomo de vez em quando, mas não sou muito fã, não. Aguinha ou suco sempre? Não, refrigerante de vez em quando, também não sou radical nisso. Mas hoje eu tenho dado mais preferência a suco, água. Eu gosto muito de chá. Pizza ou churrasco? Churrasco. Gosta de vez em quando daquilo que sempre faz mal, que são os fast foods, os Big Macs da vida? Gosto, mas tem que controlar. Tem que controlar. Doutor Eduardo, se não tivesse aqui em Três Pontas agora, gostaria de estar aonde? Olha, uma cidade que eu gosto muito é Sorocaba. Por quê? Apesar, não gosto de cidade grande, mas lá é uma cidade que eu sempre senti bem dentro dela, em termos de trânsito, de qualidade de vida, de opções de lazer e de segurança também. Eu nunca vi Sorocaba como uma cidade violenta. Aliás, doutor Eduardo falou aqui de trânsito, a gente também vai fazer uma pauta e viu, Rec Live, nós vamos fazer um programa para discutir o trânsito caótico aqui em Três Pontas. Doutor Eduardo, pelo amor de Deus, eu vou lançar essa semana no Conexão uma campanha Dê seta sem medo, dê à vontade, não dói. O trânsito sempre vai ser um problema, porque a cidade de Três Pontas é uma cidade antiga. Sim. Né? As ruas, eu acho que na época que se foram projetadas, ninguém imaginou que as pessoas iriam ter tantos carros. Sim. Então, hoje, se você pegar o número de carros e o espaço de ruas, não é uma conta que vai fechar. Nunca. Né? Só que também, em contrapartida, que você falou, a gente tem que ser educado. E educado não é... A princípio, ninguém deveria falar de seta, de parar no meio da rua... Porque uma pessoa educada, ela sabe o que tem que fazer. Nós somos instruídos. Na verdade, nós não temos educação. Sim. Porque a educação é uma coisa que você faz sem precisar ninguém. Se alguém está falando para você que você tem que falar, você não é educado. Você é instruído. E você sabe que não é para fazer aquilo e faz. Eu costumo brincar e falar que não é educação, é adestramento apenas. E o adestramento, algumas vezes, falha. Essa questão de trânsito que a gente vai abordar num programa em específico, para quem não sabe, eu sou um instrutor de trânsito, credenciado pelo Detran de Minas e de São Paulo, e eu vivo isso frequentemente, essas mazelas do nosso trânsito. Eu acredito, doutor Eduardo, para você que está em casa também, ter a sua opinião, a única forma de sairmos dessa roleta russa que é o trânsito no Brasil, em Minas e em Três Pontas, é a educação para o trânsito desde ontem. O que eu quero dizer com isso? A única forma que eu acredito realmente de uma solução viável e definitiva é a partir da antiga quinta, sexta série, segundo grau, primeiro grau,
os alunos do antigo quinto e sexto ano, eles vão para a escola aprender português, aprender matemática, geografia, história, inglês, enfim, também tem que aprender educação para o trânsito. Tem que ser uma matéria de grade curricular. Na verdade, eu acredito que a nossa educação hoje, ela tem que voltar um pouco e começar a formar cidadão. Sim. Nós não formamos cidadãos. Sim. E a nossa educação, ela vai ter que ser reformulada. Sim. Porque não é só... As pessoas estão só juntando palavras, somando números. Uma dificuldade de interpretação de texto, por exemplo, que Deus me livre. Nossa, mãe. E falta a pessoa entender o seu papel, na verdade. De dar realmente uma instrução adequada às pessoas, para elas começarem a ter senso crítico, pensamento próprio. A gente perdeu muito nisso daí. A gente perdeu muito. Qual é uma perda na vida do Dr. Eduardo que ainda dói? Olha, Roger, graças a Deus, até hoje eu me pergunto, eu acho que eu sou um pouco abençoado, eu não tive grandes perdas. Eu ainda tenho meus pais vivos, meus irmãos, né? Tenho uma boa profissão, tenho uma boa família. Então, nunca passei por... Não posso falar que eu tive uma grande perda pessoal disso daí, né? E eu agradeço a Deus porque eu vejo histórias realmente desastrosas dali. Muitas vezes eu tento me pôr no lugar para ver pelo que aquela pessoa está passando, tudo, e agradeço a Deus por tudo que Ele tem me proporcionado e que eu imagino que Ele só faz isso para mim poder fazer um trabalho como que instrumento. Eu possa reconfortar. Um caso que eu tive há muito tempo, que me marcou muito, foi até uma paciente do Luísio, que ele pediu uma avaliação até à noite. Uma paciente jovem, na época tinha 19 anos, com a mãe do lado, a gente conversando, tentando ver a parte de medicamento, o que poderia resolver aquilo dali, que não foi eficaz, e no outro dia a gente teve que ir para uma cirurgia que a paciente acabou vindo a óbito. E num tempo depois, essa mãe eu atendi ela no pronto-socorro, que ela foi justamente... o quadro dela era a perda da filha. Naquilo ali, era um quadro de ansiedade, de depressão por conta daquilo dali, né? Aí você vê a impotência que você tem como médico, dali você não poder. A única coisa que eu pude falar por ela é falar, aí é o que eu acredito. Eu falei, olha, você não perdeu sua filha. Um vínculo desse nunca vai ser desfeito. Ela só está em outro plano. Se você acredita em Deus, ela está em outro plano. Você pode conversar com ela a hora que você quiser, aonde? Nas orações. E ela vai estar te escutando. Nós não estamos preparados para escutá-los, mas ela, com certeza, ela vai estar escutando. É impressão minha ou pela primeira vez na vida eu vi os olhos marejados do Dr. Eduardo? Realmente, essa foi uma experiência realmente muito marcante, justamente porque eu não podia fazer nada como médico. Mas o que trouxe de ensinamento? Justamente de você tentar se colocar no lugar dessas pessoas e ver. Eu não podia fazer nada como médico, mas tentar fazer como pessoa. Qual foi a reação dessa mãe depois dessa conversa, doutor Eduardo? Ali naquele momento ela se acalmou um pouco, tudo, mas depois é uma pessoa que eu não tive mais contato. Eu não conhecia bem e eu acabei perdendo contato com essa mãe. Aproveitando esse momento de emoção, fale o que representa, em pouquíssimas palavras, o que representa a esposa e os filhos na sua vida. Realmente é uma parte muito importante, que é realmente quando você está tendo dias difíceis, decisões difíceis, problemas, mas a hora que você chega em casa, que você vê, é o que te faz ir para frente. Ser pai significa?
Hoje tudo. Por quê? Eu acredito que os filhos são colocados não só como filhos, eles são nossos mestres, na verdade. Porque eles ensinam pra gente muito mais do que a gente pode ensinar para eles. A como viver, a como crescer como pessoa. Sempre que eu faço alguma publicação do Dr. Eduardo no Conexão Três Pontas, grande parceiro, sempre tem um familiar, se eu me recordo bem, uma tia, alguém próximo, sempre comentando e demonstrando muito orgulho do profissional que o Dr. Eduardo se tornou. Olhando para o espelho, o cidadão Eduardo vê qual imagem do Eduardo médico? Olha, eu imagino um profissional sério que tenta dar um conforto e também a parte técnica do que ele tem que fazer ali. Porque a medicina não é só uma profissão, ela é uma arte. E você tem que equilibrar tanto a parte técnica quanto a parte humana. Às vezes você precisa ser mais técnico do que humano e às vezes você tem que ser mais humano do que técnico, né? Igual um caso desse. A técnica não adianta, não vai resolver o problema. Então a parte humana pode ajudar muito mais do que a parte técnica de como médico. O experiente Dr. Eduardo diria o quê para um médico recém-formado? Olha, a medicina a gente vê às vezes como uma profissão que pode te trazer dinheiro, fama, mas essa é a parte mais espinhosa da profissão. Porque se você fizer por isso, ela não vai te trazer satisfação nenhuma. Que ela lindo só vai te isso. trazer espinhos. Que bacana isso. É a questão da ideologia, é a questão do que a gente sempre escuta falar do grande juramento. Ali é lógico, a gente tem contas para pagar, como eu falei, cursos caros, tudo, mas tem algo mais na profissão ali que você tem que saber equilibrar, porque você mexe com vida de pessoas ali. É um bem que a gente não tem como repor. E nessa linha de raciocínio, para terminar o programa, que terminou de uma forma inusitada, e eu fico profundamente feliz em ver que o Dr. Eduardo se emocionou no programa, que mostra o quão grande ser humano é, além de um médico excepcional. Eu também fico sempre muito emocionado ao lembrar que Dona Maria Fabiana Rabelo Campos, a minha avó, considerada por muita gente aqui em Três Pontas, claro que eu sou suspeito para falar, mas um anjo na Terra, um dos seres humanos mais iluminados que passou aqui por Três Pontas, que nos deixou recentemente. Ela viveu 10 anos com a bolsinha de colostomia, teve câncer aos 80 e, na verdade, um pouquinho mais, né, 13 anos, e morreu com 93 anos. E foi o Dr. Eduardo quem descobriu o câncer da minha avó. Foi o Dr. Eduardo quem sinalizou o caminho, embora um caminho assustador, um caminho de muita preocupação, mas com certeza eu acredito que minha avó tenha tido todos esses anos, 13 anos ainda de companhia daqueles que sempre o amaram, como eu, como neto, como filho, graças também a você. Então fica aqui publicamente o meu agradecimento e os meus parabéns pelo baita profissional que eu sempre soube que é, mas também esse ser humano que pela primeira vez se emocionou e mostra a sensibilidade de um médico que também é temente a Deus. Sim, eu que agradeço a oportunidade. Estar no Pod Café Podcast foi? Emocionante. Obrigado, Edu. Dr. Eduardo, grande profissional da medicina, esteve com a gente hoje aqui no podcast. A gente volta na próxima semana com mais uma edição e sempre te lembrando aquilo que a gente fala repetitivamente para que possa servir de ensinamento para a sua vida. Quer ter uma semana abençoada? Tira o bumbum do sofá aí, tira o traseiro, levanta, corre atrás dos seus sonhos. Do céu não cai nada a não ser chuva, é necessário que você corra atrás daquilo que você acredita. Mas também não é suficiente, não. Depende da sua força de vontade para mostrar a sua capacidade, mas acima de tudo,
fé no Criador. Se tiver fé em Deus, as coisas facilitam, o caminho se abre e aí com certeza a vitória vai acontecer. Grande abraço, nos vemos na próxima semana num oferecimento de todos esses parceiros que a gente não esquece. Renata Semijoia, Bia Silva, também Dr. Luiz Roberto Laurindo Dias e essa super parceria de sempre com a MS Sonorização e agora a REC Live. A gente volta na semana que vem. Com Deus, tchau!